Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a correção da semana 4 do PET 5 de português do primeiro ano do ensino médio. Durante toda este PET, nós trabalhamos com o tema relacionado à inteligência emocional. Uma das formas de extravasar e de mostrar os nossos sentimentos, as nossas angústias e as nossas alegrias é através da arte, através da literatura, através da música, dos filmes, das cartas e dos diários. E nesta semana iremos falar sobre os diários. Um dos diários mais famosos que foi publicado é o Diário de Anne Frank, uma adolescente que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que ficou mundialmente conhecida após a publicação do seu diário. Aí nós temos alguns trechos do diário, onde ela fala sobre o que significa escrever para ela, né? Por que ela escreve? E as questões a respeito desses trechos. Então, número 1. Reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Nesse trecho do Diário de Anne Frank, ela fala do seu sonho em ser jornalista. Qual foi o argumento que ela utilizou para concretizar este sonho? Escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Então, o diário é uma forma dela fazer aquilo que ela mais gosta, né? Que é escrever. Você concorda com a frase, quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados, minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos? É uma resposta pessoal. Então, você concorda que escrever faz bem, que escrever nos faz nos sentir vivos, né? E parte desse mundo? Número 3. O que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém? Ouve uma música? Escreve um diário? Fale sobre isso. Então, uma resposta pessoal também. Né? Qual a melhor forma de você melhorar a sua autoestima, melhorar o seu espírito, o seu estado de espírito? 4. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que este desejo de Anne se concretizou? Exemplifique. Sim, né? Na minha opinião, sim. Ela continua viva através das suas obras. Então, o fato do diário dela ter sido publicado faz com que nós tenhamos conhecimento do que ela passou e de como ela se sentia naquele momento. E aí nós temos uma imagem de uma mulher, o nome dela é Luana Tolentino. A partir da imagem, o PET nos pede para fazer algumas considerações a respeito dessa mulher. Entendam que essa atividade trabalha com os nossos pré-conceitos, ou seja, o que nós imaginamos a partir somente de uma imagem, certo? Tá bom? Então, uma coisa que eu acho que todo mundo vai colocar é que nesta foto Luana parece que está feliz, né? Não desapontada ou amedrontada. Mas essa resposta vai variar de pessoa para pessoa. E aí nós temos, então, as informações a respeito de Luana, as informações reais, né? Então, ela é mestra em educação, foi professora, hoje ela foi professora da rede pública, hoje ela é professora universitária. É escritora, mora em Belo Horizonte e escreve para a revista Carta Capital. E uma das coisas que, dos gêneros que ela escreve são as cartas, certo? E aí nós temos uma carta em que Luana escreveu para Titi, que é filha do casal famoso, Bruno e Giovanna. E aí nós temos a carta, né? Escrita este ano, 9 de abril de 2020. E aí seguem as questões. Assim como Anne Frank, Luana utilizou um recurso escrito para dar voz aos seus sentimentos, suas denúncias, desejos e esperança. Então, Anne Frank escreveu um diário e Luana escreveu uma carta. Número 1. Você já vivenciou alguma situação relatada por Anne ou Luana? Fale sobre isso. Quando foi? Como você reagiu? Você contou para alguém? Então, talvez você tenha passado pelas mesmas angústias que as duas escritoras passaram, né? Então, conte pra gente como foi essa experiência.
Número 2, na sua opinião, por que Luana Tolentini escreveu essa carta? Então, o que conecta Luana e Titi, né? Por que ela sentiu necessidade de escrever uma carta para Titi, né? Ela achou que a experiência dela que ela tinha algo a ver com essa interlocutora, né? Então, explique para gente, é uma resposta pessoal. Você acha que a carta será lida apenas por Titi? Então, veja onde ela foi publicada, né? Ela foi publicada na revista Carta Capital. Então, provavelmente essa carta vai ser lida por muitas e muitas pessoas. 4. Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? Para quem você gostaria de escrever uma carta? Número 5. Cite características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum? Utilize esta imagem para registrar. Então, as cartas e os diários possuem várias características em comum, né? São relatos pessoais escritos em primeira pessoa, geralmente, e podem ter linguagem informal. As cartas podem ter linguagem formal e também o diário, mas geralmente, como é um gênero muito íntimo, são gêneros que tratam da nossa sensibilidade, né? Então, eles geralmente estão em linguagem informal. Na carta, nós temos um destinatário, o uso da linguagem pode ser formal ou informal, o texto tem um caráter sentimental e subjetivo, é breve, geralmente, são escritos na primeira pessoa do singular. E o tema é livre. A mesma coisa com o diário, né? O tema também é livre. No diário, nós contamos histórias verídicas, fazemos registro de acontecimentos escritos em primeira pessoa. Registros em ordem cronológica, geralmente, né? Um dia após o outro. Tem um caráter intimista e confidente. Subjetividade e espontaneidade são próprios desse gênero textual. É uma escrita confessional, ou seja, nós fazemos confissões, falamos coisas, contamos segredos, coisas que são somente nossa, do nosso íntimo. Possui um vocabulário simples, presença de um vocativo, linguagem informal, mas não sempre, né? Ele pode ser linguagem informal, e são textos que são assinados, certo? Pela pessoa que está escrevendo. Ok? Este foi o PET 5. Terminamos, então. Vamos nos preparar para o PET 6. Enviem suas atividades para seus professores. Tenham uma ótima semana e bons estudos.